Boa noite, igreja. Você pode se assentar. Como vocês estão nessa noite? Graças a Deus. Já começamos o culto bem, declarando que o Senhor é bom o tempo todo e sabemos que isso é verdade. Quero incentivar para que você fale com a pessoa que está próxima aí de você. Você dê um abraço, seja bem-vindo. Todos são muito bem-vindos à casa do Senhor. Esse é o nosso local de comunhão, de adoração. Estamos felizes por todos que estão aqui nessa noite. Que bom que você escolheu esse local nessa noite para nós cultuarmos ao Senhor juntos na beleza da sua santidade. Quero te convidar a fazer a leitura bíblica. Se encontra no primeiro livro das Crônicas, 22, dos versículos 11 a 13, texto em que nós trabalhamos uma partezinha hoje pela manhã. Eu tenho procurado trazer nas nossas leituras dos cultos da noite parte daquilo que a gente ministrou, do que foi ministrado no culto da manhã, para aqueles irmãos que vêm à noite, quem sabe tem uma saudadezinha do culto da manhã e venham também participar conosco do culto da manhã, que tem sido sempre tão abençoado. Então, primeiro livro das Crônicas, capítulo 22, dos versículos 11 a 13, vamos todos juntos no 3? 3 e... Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo e prospera, edifica a casa do Senhor teu Deus, como ele te disse. Ó Senhor, te dê tão somente prudência e entendimento, e te instrua acerca de Israel, e isso para guardar a lei do Senhor teu Deus. Então prosperarás se tiveres cuidado de cumprir os estatutos e os juízos que o Senhor mandou a Moisés acerca de Israel. Esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem tenhas pavor. Amém, irmãos? Palavra que Davi deu ao seu filho Salomão, mas que nós podemos aplicar às nossas vidas. Não tenha medo, tenha bom ânimo diante das situações, diante das construções da nossa vida. Tenha bom ânimo, não tema, nem fique apavorado. Eu quero, diante da igreja, agradecer a Deus pelo dia de ontem. Nós tivemos ontem o retiro de inventário, celebrando a recuperação. A maioria do pessoal aqui da igreja que faz o Celebrando pôde participar, foi uma bênção. Quero agradecer aos irmãos. Já uns 15 dias atrás eu tenho pedido oração por esse encontro e quero dar esse feedback aos irmãos, que foi uma bênção, foi muito bom. Também tem a Luciane, que participou do Radical, Nós temos muitas bênçãos a agradecer. Hoje, primeiro domingo do mês, e está lembrando que no segundo domingo é aquele dia que nós juntamos aí o alimento não perecível para que nós possamos montar as nossas cestas básicas. Então, você que ainda não fez a sua colaboração, não é isso, Suzy? Se você que ainda não fez a sua colaboração, traz aí 1 quilo de alimento não perecível para que nós possamos abençoar as famílias aqui do nosso entorno, daqueles que necessitam aqui. Na terça-feira, quero convocar os líderes para que nós possamos fazer uma reunião de liderança, terça-feira, 20 horas. Você que é líder aqui nessa igreja, tem servido ao Senhor aqui com qualidade na sua liderança. Então, terça-feira, para nós fecharmos alguns assuntos aí para a Assembleia Administrativa Regular no próximo domingo, no culto da manhã. Então, no próximo domingo, culto da manhã, nós teremos a nossa Assembleia Regular. Hoje, nós temos cantina da igreja. Os irmãos têm atendido o nosso apelo, e têm ficado aí para lanchar, para participar. A minha conta na cantina já está enorme, A Raquel vai fazer um financiamento para mim 12 vezes na conta da cantina, Mas hoje temos cantina, então você pode ali, quando você compra na nossa cantina, você também está ajudando a nós superarmos as fases financeiras difíceis. Para aqueles irmãos também que nos acompanham pelo YouTube, o link do Pix da igreja também está na descrição aí do nosso vídeo. Tem muita gente, irmãos, que participa do nosso culto online, Depois assiste o culto
E às vezes acontece de eu encontrar alguém na rua e falar assim, ó, eu te conheço, é mesmo? Me conhece da onde? Do YouTube. Eu falei, ô bênção, né? Então, não subestime o YouTube. Quem está nos assistindo pelo YouTube pode também colaborar com aquilo que nós queremos fazer, né? Em nome do Senhor, como nós vimos hoje no culto da manhã. O tempo foi erguido em nome do Senhor. E tudo que nós fazemos desse tempo também é em nome do Senhor, para a glória do Senhor. Quarta-feira, grupo dos jovens. Eu acho que nessa quarta-feira a macarronada sai, hein? Vamos ver, né? Quinta-feira, nosso estudo de Apocalipse. Na última quinta-feira eu estava muito resfriado, não estive aqui com os irmãos, mas nessa quinta-feira nós estaremos aqui no capítulo 13 de Apocalipse, que é aquele capítulo meio tenebroso, que fala da besta, 666 e tudo mais. Então, você que tem as suas curiosidades, as suas dúvidas a respeito do Apocalipse, pode vir para a gente, vai ter um estudo também bem interessante. A nossa escola de música está de férias, né, nesse mês de julho. Vamos retornar às aulas de música no início do mês de agosto. E tem um projeto novo, meus irmãos, se desenhando aqui na igreja em relação a um apoio escolar para as nossas crianças. As nossas crianças estão com muita dificuldade de leitura, né? Com a possibilidade também de estendermos para a alfabetização de adultos, se Deus quiser. Então, ore por isso. Se você tem a disponibilidade de ajudar, procure a Suzy também, para que nós possamos ter mais esse ministério aqui na nossa igreja. A nossa EBD tem funcionado, graças a Deus, classe de crianças, classe de jovens, né? Classe de senhoras, classe de homens e a classe também para aqueles que estão se preparando para o batismo, a classe Fundamentos. Você também pode participar da nossa EBD. E a última coisa de hoje, os irmãos sabem o que vai acontecer aqui na nossa igreja no dia 22 de julho? E então vou perguntar de novo, como se não tivesse perguntado antes, em volta a fita. Os irmãos sabem o que vai acontecer aqui no dia 22 de julho? Isso. Quem já está envolvido com a EBF? Olha, que bênção, que bênção. Então no dia 22 de julho, o dia todo nós estaremos aqui ministrando a vida dessas crianças, das nossas crianças. Homens também são convidados a participar, a ficar aqui de olho em tudo, a ajudar, a cuidar. Tá bom? Vai ser um dia muito interessante. Nós não podemos deixar de participar. Retiro 2023. Já estamos aí com os carnês, né? Quem quiser. 2024, isso. Eu pensei o EBF não é 22, não é 24, né? Então, retiro de 2024, como os irmãos já sabem, toda a parte financeira é lá com o pastor Adriano, mas nós estamos nos propondo a ir junto com a igreja do pastor Adriano, como eles foram com a gente nesse ano, e aqueles que quiserem participar podem pegar o carnê comigo. Um sítio também excelente, ali em Vale das Pedrinhas, perto de Magé. Tá bom? É isso, já falei pra caramba, né? Ai. Então, vamos aos nossos dízimos e ofertas. Você que veio preparado com o seu dízimo, a sua oferta, né, em participar desse momento da igreja. Quando você dizima, né, você está ajudando nas obras que o Senhor tem colocado nos nossos corações nesse tempo. Enquanto o Ministério de Louvor estiver aqui cantando a primeira música, você pode vir aqui, né, o gasofilácio está aqui, dedicar ao Senhor o seu dízimo e a sua oferta, em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé novamente, irmãos. Nós estamos reunidos em teu nome, ó bendito.
Nós estamos aqui nessa noite, Pai, para louvar o Teu nome, para cultuar o Senhor. Receba, Pai, a nossa adoração, nosso louvor a Ti, Jesus. É isso que desejamos. Fique conosco nessa noite, Jesus. Em nome de Jesus, amém.
mesmo quando nós não merecemos. Obrigada, Senhor, porque nós estamos guardados por Ti. Obrigada, Jesus, porque mesmo com todas as dificuldades, Deus, nós temos em quem confiar e nós confiamos no Senhor. Por que temer, Deus? Por que temer se nós temos o Senhor? Você pode cantar isso? Temer porque, independente da sua dificuldade, Ele nunca perdeu uma batalha. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em Ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em Ti. Mais vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em Ti. Aleluia. Podem sentar-se. Cadê nossas crianças aqui pro culto infantil? Vou ficar aqui embaixo. Isto. Isto. E aí, Joãozinho? Beleza? Queria chamar Marcela. Marcela, você pode vir aqui orar pelas crianças, por favor? É, você. Você que traz tantas crianças para a igreja. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais um culto aqui, Senhor, na sua presença. Pai, agradecemos, Pai, especialmente por essas crianças que estão aqui, Senhor, que têm o seu coração, Senhor, quebrantado, Pai, que aguardam, Senhor, durante toda a semana para estar aqui na sua casa. Ó Pai, nos prepara, Senhor, para que possamos recebê-la, Senhor, e levá-la, Senhor, no seu caminho. Abençoe, Senhor, as professoras lá na sala agora, que elas possam ouvir sua palavra, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. A gente, ou muita gente, tem dificuldade para acordar, né? Como é que eu sei disso? Principalmente domingo de manhã, a gente tem dificuldade para acordar. Né? Como é que eu sei disso? Ah, meu irmão, é só você vir na igreja domingo de manhã. Né? Mas, não vou brigar com ninguém, nem colocar a faca no teu peito, né? Vem domingo de manhã e tal. Eu creio que Deus já está trabalhando no seu coração a esse respeito, né? De aproveitar todas as oportunidades para o seu crescimento, aproveitar todas as oportunidades para aprender mais do Senhor, para viver também a comunhão. E ser acordado, e hoje eu vou continuar falando sobre despertamento, hoje mais 2 domingos, né, sobre despertamento, ainda falando sobre isso. Eu também não sou diferente, não gosto muito de ser acordado, não.
E tem gente que quando é acordado fica de mau humor, né? Fica de mau humor. Eu me lembro que quando era garoto, lá na nossa casa não tinha muro. Nem a casa do vizinho, nem a casa do vizinho. Né? Parecia até Estados Unidos, ninguém tinha muro. Que nada, não tinha dinheiro para fazer o muro, né? Tinha casa, mas não tinha o muro. Eu me lembro que a minha casa era meio que um encontro das donas de casa, todo dia de manhã. Né? Então tinha a minha casa, do lado tinha a Filó, depois a Sueli, do outro lado lá, a dona Corina. E todas essas senhoras, elas se encontravam lá na minha casa com a minha mãe, às vezes era até mais, com a minha mãe, e elas tomavam ali o café da manhã juntos. Bênção, né, irmãos? Bênção para quem está acordado. Para mim que estava dormindo era osso. E sábado eu estudava de manhã. Sábado de manhã, aquele dia de dar esticadinha no sono, antes das pedaladas, né, Max? Antes das pedaladas, o dia de dar aquela esticadinha no sono, né? As senhoras iam lá para casa e ficavam lá conversando. E principalmente a que morava do lado, a Filó. Rapaz, como eu amava a Filó, ela é falecida já. Como eu amava a Filó. Filomena era a pessoa de Deus, era daquela igreja congregacional ali perto da Casa da Bênção, né? E ela era uma bênção, mas tem um porém. Ela tinha uma vozinha aguda, né? A vozinha agudinha. Ela, Dona Judite, esse menino está dormindo muito, Dona Judite, acorda ele, Dona Judite. Eu falei, meu pai, deixa eu dormir, gente. Né? Porque ser acordado nem sempre é legal. E quando te acordam pelo pé também? Pois não que eu tenha medo de assombração, nada disso não, mas quando te acorda pelo pé, você sempre toma um susto. Eu tomo, né? Eu sempre tomo um susto. Quando eu tenho que acordar a Claudinha, eu fico com medo, porque ela sempre acorda se assustando, né, filha? Sempre. Você vai, eu já vou assim. Aí quando acorda, ai, também. Já tomo os dois o susto ali, porque acordar não é fácil. Ela fala assim, tá hora você me acorda? Te acordo. Quando eu vou acordar, ai, papai. Né? Os dois, ela se assusta comigo, eu me assusto com o susto dela. Mas talvez ser acordado não seja uma experiência tão boa assim, tão legal assim. O texto que a gente vai ler nessa noite se encontra no Evangelho de Mateus. Eu peço que você abra, gentilmente peço que você abra a sua Bíblia aí, que você acompanhe comigo. Mateus capítulo 8, dos versos 23, versículo 23 até o versículo 27. Tá bom? Mateus capítulo 8, de 23 a 27. Mateus capítulo 8, de 23 a 27. Diz assim a palavra do Senhor. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Você pode repetir essa expressão comigo? Ele, porém, estava dormindo? Vamos lá? Ele, porém, estava dormindo. Vamos de novo? Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse, por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo, que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te agradecemos pela sua palavra, pela maneira, Senhor, que ela invade, Pai, as nossas vidas, o nosso entendimento, para trazer transformação em nossas vidas, Pai. Que essa noite não seja diferente, em nome de Jesus. Amém. Quem estava dormindo, hein? Jesus, né? E se já é ruim ser acordado em casa, na cama,
Você imagina ser acordado no barco, balançando para lá e para cá, com um monte de gente apavorada. Com certeza os discípulos não falaram assim, como eu li, né? Jesus, salva-nos. Eu nem sei se é possível fazer uma entonação. Talvez Newton, né, nosso chefe aí do teatro, possa dizer como é que esses discípulos, ou como seria a entonação correta desses discípulos, gritando, porque estavam clamando pela sua vida, clamando ao Mestre para que pudessem salvá-los. O Mar da Galileia, apesar de ser pequeno, tem algumas particularidades geográficas assim que são interessantes. Eu gosto de geografia. O Mar da Galileia e todo o Vale do Rio Jordão, eles se encontram numa falha geológica. Então, o Mar da Galileia, ele fica 200 metros abaixo do nível do mar. Já pensou nisso? 200 metros abaixo do nível do mar. E aí, o Mar da Galileia, ele faz parte dessa depressão na crosta terrestre, né, que faz com que ele seja aí, então, dessa altura. E nos meses entre maio e outubro, ou seja, em grande parte do ano, alguns ventos, né, eles vêm se deslocando pela geografia do local e acabam chegando no Mar da Galileia de uma maneira muito violenta. Lá no alto, se você pegar o mapa de Israel, você vai ver que lá no alto, acima de Israel, é o Líbano. E no Líbano tem uma cadeia de montanhas que são muito altas. Então, a corrente vem do mar, bate nessas correntes, nessas montanhas do Líbano, né? ganha frio, né? E aí porque o ar quente sobe, o ar frio desce, não é isso? É isso ou não é? Ou estou errado na ciência aí? Então, bate lá nas montanhas do Líbano e vem por essa falha ali. Tem um Monte Hebron também no norte de Israel, e uma cadeia de montanhas, e aí esses ventos, eles vêm, né, por essa falha geológica, pelo Rio Jordão, até que esses ventos chegam no Mar da Galileia. E qual é a grande questão do Mar da Galileia ser 200 metros abaixo do nível do mar? Geralmente, o vento no mar, ele sopra assim, né, rente ao mar. O vento sopra ali, para lá e para cá, como diz a música, né? O vento sopra para lá e para cá, mas ele sopra rente ao mar. No Mar da Galileia é diferente. O vento vem canalizado por esse vale, pelo Vale do Rio Jordão, vem dessas montanhas descendo ali, e quando ele chega no Mar da Galileia, ele não chega assim de maneira paralela, ele chega assim, o vento bate no mar nessa posição, num ângulo, né? Ele chega ali num ângulo. E dizem que quando você vai até o Mar da Galileia, que você olha o Mar da Galileia, você não acredita que possam haver tempestades violentas ali. Mas até há pouco tempo, né, tem um relato aí no YouTube e tal, um grupo de turistas estava ali pelo Mar da Galileia, e o tempo virou de uma hora para outra, e eles não puderam acreditar como aquele mar pôde ficar tão violento, tão repentinamente, sendo ele um mar de tamanho pequeno, né, por assim dizer. No texto que nós lemos, nós vemos a manifestação da divindade e da humanidade de Cristo. Porque a humanidade, ele estava dormindo, né? O texto de Lucas 8, 22, né? Jesus estava dormindo na popa do barco, Marcos 4, 38, Jesus estava dormindo ali na popa do barco, sobre uma almofada. Então, isso é como que a prova de uma humanidade de Jesus. Ele estava ali cansado, estava dormindo, estava descansando, apesar de toda aquela tempestade. Não me parece que Jesus ele tinha medo da tempestade, porque ele
é Deus também, e Ele tem todo o poder. Então ele estava tranquilo ali, tirando o seu cochilo, mas isso demonstra a sua humanidade. A travessia do Mar da Galileia é de cerca de 10 quilômetros, e me parece que Jesus ele já estava habituado com essa travessia, ele já sabia o melhor local do barco, onde ele pudesse ali descansar, onde ele pudesse dormir um pouco. E também prova da sua divindade. Quando a teologia diz que Jesus ele era 100% homem, 100% Deus, nós podemos ver nesse texto prova da sua humanidade e também da sua divindade, né? No versículo 27, aqueles homens que estavam no barco, dentre esses homens, alguns discípulos de Jesus, disseram: quem é este que os ventos e o mar lhe obedecem? Me parece que o salmista, no Salmo 65, versículo 7, parece que ele estava falando sobre esse evento especificamente. O salmista diz assim: o que aplaca o ruído dos mares, o ruído das ondas e o tumulto dos povos. O que aplaca o ruído dos mares, o ruído das ondas e o tumulto dos povos. Jesus, então, ele apazigua a tempestade, e essa tempestade ela era tão forte, que o termo original usado para essa tempestade era o mesmo termo que o mesmo termo que era usado para terremotos. Olha que coisa interessante, tamanho era o movimento do mar, a turbulência daquele mar, que aterrorizou até marinheiros experientes, como de repente Pedro, que estava ali, e outros de seus discípulos que já estavam também naquele barco. Jesus repreende não só o vento, aquele vento que vem lá daquela cadeia de montanhas pela falha geológica e, né, acaba chegando no Mar da Galileia, mas Jesus repreende também o mar. E isso, meus irmãos, é muito interessante, porque se Jesus repreendesse só o vento, o mar ia continuar balançando. Você já experimentou balançar aí um pouquinho um copo d'água, né, e deixar ele parado e tentar analisar quanto tempo vai demorar para a água ficar parada, para a água voltar a ficar parada? Quanto maior o recipiente, quanto maior o movimento, e quanto maior o movimento, mais tempo a água vai demorar a ficar paradinha, a vir o que o texto chama de bonança. Então Jesus, ele não só manda que os ventos parem, e os ventos parem, e que o mar se acalme. É como se você pegasse alguma coisa assim, instantaneamente ficasse parado. Nós não pensamos muito sobre isso, sobre talvez a física, né, em cima do milagre, mas o fato é que o mar e o vento lhe obedeceram. E talvez a grande mensagem desse texto seja o cântico infantil, cantamos ontem lá no encontro do Celebrando, né? O cântico infantil, com Cristo no barco, tudo vai, o quê? Muito bem. Talvez a grande mensagem desse texto seja essa, o que de fato realmente é, mas eu queria agregar algo mais a essa grande verdade. Lucas 8, 22, diz assim: e aconteceu num daqueles dias, entrou no barco com seus discípulos e disse-lhe: passemos a outro lado do lago. E partiram. Os discípulos foram convidados a entrar naquele barco com Jesus. Assim como nós, em algum momento de nossas vidas, nós fomos convidados a entrar no barco com Jesus, no barco da salvação, no barco da santificação. Em algum dia de nossas vidas, nós fomos convidados a aceitá-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas, embora a necessidade, o pecado, o erro estivesse em mim. Eu fui convidado a
aceitar a Jesus como o meu único e suficiente Salvador. E eu fico pensando, meus queridos, que nessa situação não era Jesus que estava conduzindo o barco, eram os homens que estavam conduzindo o barco. Provavelmente, alguns dos seus discípulos pudessem estar ajudando na condução daquele barco. Mas aí vem a tormenta, vem a tempestade e o grito apavorado quando chamam Jesus, e a descrição de Marcos 4:38 diz: Mestre, não te dá que pereçamos? Jesus, você não está tendo consciência que nós podemos morrer? Aqueles homens sabiam do que eles estavam falando. Jesus, você não está vendo? Vai ficar dormindo aí? Como se pudesse falar para Jesus: olha, Jesus, você está vacilando. Como se pudesse falar isso para Jesus. Jesus se levanta e fala o quê? Homens de pouca fé. Esse termo, quando Jesus os chama, esses homens de pouca fé, o termo utilizado mais próximo do original é que está mais ligado à covardia. Homens de pouca fé, covardes, homens que não têm a sua fé alicerçada naquele momento em Jesus. O relacionamento deles estava só naquela salvação momentânea e não na fé que eles tinham. Mas, na verdade, aquela aflição pode ter feito com que eles se utilizassem da sua fé. Um comentarista chamado Kierkegaard diz o seguinte: com a ajuda de um espinho no meu pé, pulo mais alto de qualquer pessoa com os pés saudáveis. Infelizmente, amados, ainda hoje nós só procuramos o relacionamento com Cristo nos momentos de tempestade, nos momentos de dificuldade, nos momentos em que nós não podemos mais. Mas não era para ser assim. A expressão que Jesus usa para com os seus discípulos, homens de pouca fé, me faz pensar em duas coisas. Quando Jesus os chama de homens de pouca fé, nós temos duas opções aí. Ou eles poderiam ter a fé de fazer o que o próprio Cristo fez, ou eles poderiam passar pela tempestade, pela sua fé, sem mesmo ter que incomodar o Mestre. E eu acho que a segunda opção, ela é mais apropriada, porque nós não somos convidados a nos retirar das nossas tempestades. Nós não somos convidados a sair dos nossos momentos difíceis. Nós somos convidados, nós somos interpelados, nós somos ensinados pela palavra de Deus a passar sobre todas as circunstâncias pela fé. Mas, caso a sua conclusão seja diferente, não tem problema. Das duas formas, nós concluímos que, fisicamente, quem estava dormindo era Jesus, mas espiritualmente, quem estava dormindo eram os discípulos. E o que me chama mais atenção é que esses discípulos, esses homens que estavam dormindo espiritualmente, que estavam desligados da sua fé, onde é que eles estavam? Conduzindo o barco. Conduzindo o barco. Meus irmãos, nós somos convidados a pensar a nossa posição no reino de Deus, a nossa atuação no reino de Deus. Podemos entender que talvez aqueles discípulos pudessem ser como ativistas religiosos, e a atividade na igreja é algo bom, é algo edificante, o serviço é muito bom, estar na condução de alguma coisa é bom, é saudável, é retorno da sua vida para o Senhor, mas nós não podemos conduzir as coisas de Deus de maneira leviana, sem ter fé naquele que é o Senhor de todos os processos, de todas as coisas, de todas as nossas vidas. E eu posso entender que se aqueles discípulos que andavam tão perto de Jesus estavam dormindo espiritualmente e não puderam entender que aquele momento era o momento de exercitar a sua fé, o que dirá de nós?
Por que será ou será que nós estamos dormindo espiritualmente e deveríamos estar acordados? Às vezes, na condução da igreja, às vezes trabalhando para o Senhor, às vezes, na obra ali, acordado, agulhado, ativo, mas dormindo espiritualmente por causa da falta de fé. Sabe, meus irmãos, eu fico pensando na nossa triste realidade, na nossa triste distância, na nossa triste falta de fé em relação ao que Jesus pode fazer na nossa vida. A canção Com Cristo no Barco, tudo vai muito bem, que é tão infantil e tão básica, ela pode ser realmente exercitada nos momentos sombrios da nossa vida, nos momentos sombrios da nossa existência. Se Cristo está no barco, e se Ele está tranquilo, você pode ficar tranquilo também. Eu costumo dizer algo sobre a vida ministerial, e às vezes as pessoas me perguntam, hoje em dia, muita gente me pergunta, vem cá, como é que é esse negócio de pastor? Eu falei, é legal, é bom, é maneiro. E aí, você tem plano de saúde? Não. Você tem plano de cargos e salários? Não. Você tem uma perspectiva de ser promovido? Também não. E aí, como é que é isso? Ah, não, porque antes de ser, de ir para a igreja, quando eu aceitei o ministério, eu não fui promovido de emprego, eu fui promovido de patrão. E aí, o que é problema dele, o cargo, o salário, a promoção, tudo mais, não é mais problema meu. Até a avaliação é minha, cada um avalia-se a si mesmo, não é isso? Então, eu não preciso me preocupar com aquilo que não é problema meu, apesar de se tratar sobre mim. É problema do Senhor, e eu creio que Ele vai resolver todas as coisas, e tem ido à frente da nossa vida. Quantos aqui podem testemunhar disso? Eu tenho certeza que muitos também podem testemunhar disso, porque andamos não por fé, não por vista, mas por fé. Sabe, irmãos, quando Jesus, e eu fiquei pensando muito sobre isso, quando Jesus ele deita naquele barco, e ele dorme tranquilamente, em meio a uma tempestade tão intensa que pode ser comparada a um terremoto, eu fico pensando que os discípulos confiavam em Jesus, mas Jesus também confiava nos discípulos. Porque não se engane, a morte de Cristo antes da cruz era uma possibilidade real. O risco de vida que os discípulos estavam sofrendo ali no mar da Galileia, no meio daquela tempestade, Jesus também estava sofrendo. E essa possibilidade, ela é real. Será que Cristo pode confiar em mim para conduzir o barco? Será que Jesus pode confiar em você para ter algum tipo de condução? Porque nós acreditamos nele, e eu tenho certeza que ele acredita em nós. A tarefa da evangelização, a tarefa do discipulado, a tarefa do ensino, poderia estar facilmente feita por anjos, a ordem do Senhor, mas não. Ele delegou para quem? Para a igreja do Senhor Jesus, para nós, porque ele também confia em nós. E a pergunta é: nós temos despertado, irmãos, estamos acordados para fazer aquilo que Deus quer da nossa vida, para ser o que Deus quer que nós sejamos? Nós estamos às vezes na igreja, domingo a domingo. Hoje a tia Lu falou aqui uma frase que me deixou muito pensativo no testemunho dela sobre o radical. Ela disse que estava sentada ali no cantinho dela, aqui na igreja, mas morrendo aos poucos.
E isso me afeta diretamente, não só como pastor, mas como membro do corpo de Cristo. Porque nós precisamos, irmãos, despertar para o poder que há no nome de Jesus, amém? Nós precisamos despertar para o poder que há nas palavras de Jesus sobre a tempestade, sobre as tempestades da nossa vida, mas nós também precisamos despertar, tomar posse daquilo que Ele tem confiado à minha vida, à sua vida, à nossa vida. Nós precisamos ser despertados, irmãos, para deixarmos de viver um evangelho mais ou menos. Um evangelho, eu só vou aqui, só vou ali. Um evangelho de eu não quero. Um evangelho de eu não posso. O Senhor nos convida a sermos despertados a uma responsabilidade de estarmos na sua casa, assumindo aquilo que precisamos fazer, assumindo o barco que Ele nos der para conduzir, crendo que Ele estará conosco nesse barco. As tempestades virão. Nós somos chamados nesse tempo a sermos despertados para uma vida espiritual que agrade ao Senhor e que te leve a um patamar diferente de relacionamento com Deus. Nós somos despertados ao discipulado, nós somos despertados ao ensino da IBD, nós somos despertados ao cuidado uns com os outros. Nós precisamos fugir dessa apatia espiritual e desse sono mórbido que leva para o inferno, que tem se aplacado sobre a igreja do Senhor nesse tempo, mesmo em meio às tempestades, chamados a despertar para o exercício da nossa fé, para o exercício do nosso trabalho. Desperta, irmão, desperta, em nome de Jesus. Todo espírito de preguiça, de raiva, de ódio, de ranço, de inimizade, tudo isso seja derrotado em nome de Jesus. E que nós possamos ser levados a um despertamento espiritual nesse tempo de tanta necessidade, que só vai acontecer se eu e você fecharmos a porta do nosso quarto e em secreto colocarmos as nossas vidas diante do Senhor todos os dias, todos os dias, todos os dias. Há tanto para fazer e nós não temos mais tempo de ficarmos dormindo. Desperte para a presença de Jesus na sua vida. Desperte para que a sua vida espiritual melhore mais e mais. Existe uma frase que eu li uma vez em algum livro, que eu raramente não faço citação sem a referência, mas esse aqui eu esqueci de anotar o autor, mas ele diz o seguinte: a obra de Deus não significa tanto o que Deus faz a favor, no que o homem faz a favor de Deus, mas o que Deus faz no homem e pelo homem nesta obra. O que Deus quer fazer em você e por você na obra dele. Desperta, vamos despertar. Quero chamar o Ministério de Louvor, nós cantarmos aqui. Você pode abaixar aí a sua cabeça, baixar, e já está em oração pela sua vida, pela sua história. Nós temos falado sobre despertamento já em 4 domingos, e vamos falar ainda em mais 2 domingos. Em que ponto da sua vida você precisa ser despertado? Qual o local da sua vida espiritual que está adormecido? Coloque-se diante do Senhor de maneira honesta. Sabe, irmãos? Desperte, desperte. Desperte para a presença do Senhor. Desperte para a condução
que Ele tem permitido a você fazer nessa sua vida, nessa igreja, na igreja que você frequenta. Desperte para ver o que Deus tem feito já na vida das pessoas. Desperte, desperte em nome de Jesus. Você quer colocar diante do Senhor a sua vida como um despertamento? Fique de pé aí no seu lugar, vamos cantar essa canção. Você quer ser despertado pelo Senhor? Essa palavra te falou de alguma forma? Fique de pé aí no seu lugar. Não importa quanto tempo você esteja conduzindo o barco, não importa o cargo que você tenha, não importa o tempo que você tem na casa do Senhor. Você quer isso nessa noite? Em nome de Jesus, coloque-se de pé. Faça dessa canção a sua oração, irmãos. Precisamos ser despertados, despertados, despertados da apatia, da preguiça, dos problemas que têm nos afastado do caminho do Senhor. Nós precisamos ser despertados do eu não posso, do eu não quero. Sabe, irmãos, desperte-se na presença do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Pois estás comigo, não estou sozinho. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha.
Senhor tem depositado em nós, confiança para que nós possamos trabalhar no Teu reino. Mas ainda mais, Senhor, nessa noite, te pedimos, Senhor, para sermos despertados em nossa fé. Te pedimos, Senhor, para sermos despertados no exercício da nossa fé. Te pedimos, Senhor, para sermos despertados na obra que o Senhor tem depositado em nossas mãos, na confiança que o Senhor tem depositado em nossas mãos. Nós cremos em Ti, Pai. Queremos estar contigo em todas as circunstâncias. Não importa, Pai, a tempestade, se Tu estás conosco, Pai. Nós cremos nisso. Cremos que o Senhor luta as nossas batalhas, que o Senhor está à frente das nossas batalhas. Desperta-nos, Pai, para um tempo de mais intimidade contigo. Desperta-nos, Senhor, para um tempo em que podemos experimentar mais e mais o Seu poder através de nós, em nós, Pai. Desperta-nos, Senhor, para uma vida que Te agrade, Pai. Desperta-nos para não sermos conformados com um dia só na Tua presença, Pai. Desperta-nos, Senhor, para uma caminhada cada dia mais junto contigo, Pai. Abre, Pai, os nossos olhos espirituais para que possamos ver e experimentar a Sua presença diante de nós, nessa igreja, na nossa casa, nos nossos trabalhos e onde quer que nós andemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Dessa noite, vamos todos ficar de pé. Essa música tem uma parte de um cântico antigo. Dá pra gente cantar, Karine? Encerrando o culto também dessa noite. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te dê uma semana de paz na presença dEle, semana de despertamento mais uma vez, em nome de Jesus. Pode abraçar a pessoa que está aí próximo de você, desejar uma boa semana, despertados para servir ao Senhor, despertados para conduzirmos o barco, despertados para uma vida que agrade mais ao Senhor. Vamos lá?
e as santas consolações do Teu Espírito Santo seja conosco, em nome de